Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Miriam Rocha, sou da igreja ADCEP de Piabetá. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, né? Me sinto honrada todas as vezes que eu recebo um convite para trazer a palavra de Deus. Para mim é uma honra muito grande, né? Porque eu sinto que Deus, ele quer falar também comigo, porque a palavra de Deus, primeiramente, ela fala conosco. Então, eu sou grata ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. E por essa gratidão, antes de trazer a palavra, eu quero oferecer a Deus uma adoração, que é essa adoração, né, do meu coração para o coração de Deus, porque eu tenho muita gratidão por Ele. Tenho testemunhos, né, de milagres, e se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui, né? Todos nós, se fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Então eu quero agradecer ao Senhor com esse louvor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Eu estou aqui para cantar e contar essa bondade de Deus, porque Ele é fiel em todo tempo. Aleluias. Em todo tempo ele é fiel para conosco, né, para as nossas vidas. Se nós estamos aqui glorificando, se nós estamos aqui adorando, é porque ele é fiel. E o mais interessante, minhas irmãs, é que quando a irmã Isabel, essa querida, essa mulher que eu amo, né, me mandou mensagem falando para mim, eu estava no posto, no 24 horas, sendo medicada, estava passando por um processo que de segunda-feira passada
eu senti uma dor no meu trabalho. Eu estava trabalhando, comecei a sentir uma dor muito forte, muito forte. E aí fui, né, atendida e fui diagnosticada com uma infecção urinária, infecção essa que começou a atingir, só que eu comecei, o médico passou as medicações para eu poder tomar na veia, né? E eu ali comecei a tomar aquela medicação, mas não estava fazendo efeito, porque eu não estava tomando na veia, eu estava tomando, né? Estava sendo aplicado ml, né, em mim. E aí, quando foi na quinta-feira, eu tive uma crise e fui parar no hospital. E ali estava toda inchada, os médicos acharam que era apêndice e me transferiu para um hospital de grande porte, né? E ali eu fui transferida e conversando com Deus e perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é o teu propósito acima de todas essas coisas? Me perdoe, minha irmã. Foi na segunda-feira agora que eu fui transferida. E ali conversando com Deus e perguntando, Senhor, qual é o seu propósito? E ali eu mandei mensagem para o meu esposo e estava tendo uma consagração aqui na minha sogra, que tem essa consagração toda segunda-feira, de 9 até as 5 da tarde. Quando Deus opera, vai até as 6, né? E ali levantaram um clamor sobre a minha vida. E eu cheguei lá no hospital e ali eu pude ver muitas coisas, né? E o Senhor começou a palestrar comigo. E o Senhor falou para mim, filha, eu te levo aonde eu quero. Somente abre a tua boca. E eu falei, Deus, mas eu vou falar para quem aqui? Porque eu estava imobilizada numa maca. E eu falei, Deus, para quem que eu vou falar? Eu não conseguia falar com muitas dores. E, de repente, aquela equipe da SAMU que me levou, tinha um rapaz que ele começou a conversar comigo. E ele estava falando com uma outra pessoa e ele falando, né, de Deus, e eu falei assim: Você é de qual igreja? E ele falou: Eu estou desviado. Há 4 anos eu não vou para a igreja, há 4 anos eu me desviei. E ali eu pude entender o propósito de Deus. Minhas irmãs, nós somos guiadas pelo Espírito Santo. Eu não sei qual é o teu chamado, mas a Bíblia, o versículo que Deus me deu, né, nesta manhã, foi no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João, Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, que vai nos dizer assim, ó: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí no capítulo 17, no 4, vai dizer assim, ó: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, a Bíblia diz, aqui está escrito, João, ele vai narrar essa palavra, né? Ele está dizendo para nós que Deus, Jesus, quando ele esteve na terra, ele sofreu aflições, perseguições, ele sofreu luta. Jesus Cristo está dizendo que ele passou por dificuldades na terra, passou por lutas. Nós iremos viver momentos de paz, sim. Vamos viver momentos de lutas, sim. Vamos viver momentos de enfermidade, sim. Mas nós temos que entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu pude entender que o meu propósito, que o propósito de Deus para comigo era falar do amor de Deus para aquele jovem. Porque só Deus sabe o tempo que nós temos na terra. Só o Senhor sabe quando ele vai nos levar, né? Porque nem Jesus ele sabe o dia e a hora em que Cristo vai buscar a sua igreja. Mas a palavra do Senhor também vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu não sei qual é a sua busca nesta manhã.
Eu não sei qual é o seu pedido nesta manhã, mas o Senhor, aleluia, Jesus está falando na sua palavra que tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. A paz que excede todo o entendimento está no Senhor Jesus. Salmista Davi, quando ele estava passando por aflições, ele olhava para o céu e ele dizia: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E na mesma hora, ele já tinha o entendimento que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, filha, Deus está dizendo para você nesta manhã: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro não está na mão do médico. O teu socorro não está na mão daquele que não vai fazer aquilo que Deus pode fazer. Talvez você tenha recebido uma palavra que tenha desanimado o teu coração, que tenha entristecido o teu coração. Talvez durante a semana você tenha vivido aflições que têm tentado o teu coração a entristecer ou até mesmo a falar contra Deus. Mas eu quero dizer para você, como profeta de Deus, que o teu socorro vem do Senhor, que o teu socorro vem do Senhor, que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa enfermidade não é para a morte. Eu profetizo na tua vida nesta manhã. Ei, filha, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua cura, no teu milagre. Talvez muitos ao teu redor estão te olhando e vendo a aflição que você está vivendo hoje, mas o nome do Senhor está sendo glorificado, porque quando Deus ele quer operar, não há quem possa impedir o agir de Deus. Aleluias. Seremos afligidos, sim, mas nós seremos protegidos por Deus. Aleluias. Porque o Senhor, ele diz para que em mim tenhas paz. A paz está no Senhor. Ainda que o teu corpo está ferido, ainda que a tua mente está ferido, mas a paz vem do Senhor. Tem um louvor que eu gosto muito de cantar, que é: se for para cantar, eu canto. Se for para chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for para cantar, eu canto. Se for para chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Não temos que abrir mão, queridos, desse Deus que nós adoramos, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que os adoram em espírito e em verdade. No livro de Efésios, capítulo 6, vai falar sobre as armaduras de Deus, para que nós possamos revestir da armadura de Deus, para que possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, porque tem enfermidade que é para a glória de Deus, mas tem enfermidade que é maligna. Tem processo que você vai passar, que é Deus quem vai permitir você passar no processo. Mas tem processo que você vai passar, que é o inimigo tentando tirar a tua paz,
porque é o inimigo tentando tirar o teu prazer de viver. Mas nós precisamos estar com a mente renovada em Cristo para nós termos a visão espiritual e entender qual é o propósito que nós estamos passando na terra. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! O Senhor está presente nesta live, queridos. Eu creio que hoje é dia dele derramar, aleluia, Shekinah dele sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Deus não dispensa ninguém vazio. Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele conhece a tua necessidade nesta manhã. Tudo aquilo que você tem apresentado, tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, Ele tem ouvido as tuas orações. Aleluia! Porque Ele diz na tua palavra que todo aquele que pede, recebe. Só que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E às vezes nós ficamos afligidos, às vezes nós ficamos preocupados, porque entregamos ao Senhor, aleluia, o nosso pedido, mas ficamos preocupados. E o Senhor é aquele que fala conosco nesta manhã. Não se preocupe, aleluia, porque naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai, o Senhor, e vos digo que eu rogarei ao Pai, pois o mesmo Pai que ama, visto como vos me amaste e creste que saí de Deus. Então, Deus está dizendo que Ele está com o Pai. Jesus está falando para você nesta manhã que Ele está com o Pai e Ele está intercedendo por você nesta manhã. Nós temos o amigo Espírito Santo que intercede ao Pai por mim e por você, e Ele nos guiará à sua verdade. Então, toda ferramenta preparada contra a tua vida nesta manhã não prevalecerá, porque a palavra do Senhor vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu, você vai vencer, nós iremos vencer, para o nome do Senhor ser glorificado na terra. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, quando nós estamos no momento de aflição, para que Ele venha orar por nós, para que Ele venha interceder por nós. Porque o Espírito Santo é o único que pode mensurar o tamanho da dor que nós estamos sentindo, a dor da alma. Porque a dor da alma é só o Espírito Santo que pode mensurar. Aleluias. Porque ainda que você fale, ainda que você vá ao médico, ainda que você conte para ele o que você está sentindo, ele vai te ouvir, ele vai te medicar segundo as suas palavras. Mas o Espírito Santo, aquele que sonda, aquele que conhece o coração, aquele que toca na alma, aquele que atinge até a medula, é aquele que sabe exatamente o que você precisa, o que você necessita. Então, não desanime. Creia somente, porque a tua cura virá, aleluia, o teu milagre virá, aleluia, e entenda o propósito de Deus, o que Deus está falando para nós nesta manhã, através dessa palavra sobre o propósito. Entenda o propósito de Deus sobre as enfermidades que Ele tem lançado sobre a sua vida. Entenda o propósito de Deus sobre as aflições que tem vindo sobre a sua vida, porque nós estamos aqui na terra, nós iremos viver aflições, nós iremos ser afligidos, perseguidos, nós iremos passar por dificuldade, mas qual é o propósito acima de todas as coisas? O que Deus quer falar conosco?
Como eu falei aqui, eu fui atingida, sim, mas o Senhor glorificou o nome dele, porque ali tinha uma alma que precisava se render aos pés do Senhor, porque por amor a uma alma, o Senhor muitas das vezes nos leva em situações porque nós não estamos entendendo. Apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos 8, né? Romanos 12, no versículo 2, que vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando você entende a boa, a perfeita vontade de Deus, quando você está passando por aflições, você nem sente, porque você começa a se encher de Deus, se encha de Deus, aleluia, nesta manhã. Se encha de Deus, aleluia, nesta manhã. Entenda o propósito dele. Não se conforme com essa situação, porque Deus é aquele que nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Porque tem pessoas, irmãos, que a enfermidade vem e ele se prostra, ele para, ele deixa de seguir ao Senhor, ele questiona, ele murmura, e nós não estamos aqui, o Senhor não nos chamou para sermos murmuradores, o Senhor não nos chamou para contender ou para ficar desanimado na terra, não. Ele nos chamou e ele disse: eu venci, você também vai vencer, amados. Não se conforma. Apóstolo Paulo está dizendo: não se conforma com esta situação. Entenda o propósito. Ainda que o propósito na tua vida hoje, ainda que o processo esteja doloroso, mas quando você entender o propósito, aleluia, oh, glória a Deus, você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a palavra do Senhor nesta manhã para você: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Não se conforme, transforma, muda a situação através da tua oração, através da tua atitude. Se posicione hoje, nesta manhã, com a autoridade que o Senhor nos deu lá em Lucas 10:19, que eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então receba nesta manhã a autoridade de Deus. Eu não sei qual é a serpente, eu não sei qual é os escorpiões que está te afligindo nesta manhã. Se essa serpente é enfermidade, se esses escorpiões é portas fechadas, se essa serpente é doença, é ansiedade, depressão, seja qual for a aflição, diagnóstico médico, não conforme com esta situação. Porque Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Nós fomos sarados. Nós estamos recebendo essas aflições, mas quando você se posiciona, quando você usa a autoridade de Deus, o mal tem que sair, porque aonde a presença de Deus, o mal não pode ficar, porque aonde Deus opera, não há nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Eu estou aqui, atingida no meu corpo, mas a minha mente, a minha alma está lavada, aleluia, pelo poder da palavra de Deus. E nós precisamos entender. Quando eu adentrei nesta live, eu estava escutando a irmã Líbia falar sobre o que ela passou, sobre as perseguições. Irmãs, e se você não for afligido, é porque Deus não está contigo.
tem que ficar preocupado se não acontecer nada na tua vida, se você está bem, se não tem enfermidade, se a luta não está batendo na tua porta, se preocupe, fique preocupado, porque os servos de Deus serão afligidos, serão abatidos, mas não será vencido por Satanás, porque a autoridade de Deus que ele liberou sobre as nossas vidas, a cura que ele já liberou, porque ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, nós somos sarados, então nós temos que nos posicionar, levantar, aleluia, nesta manhã, levanta a tua cabeça, se posicione, entenda o propósito. Se você está perguntando nesta manhã, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que a minha família está passando por isso? Mude a tua oração e fala, Senhor, eis-me aqui, me faça entender qual é o teu propósito, me leva às águas mais profundas, Senhor, revela para mim os teus propósitos, porque quando nós somos revelados por Deus, o Senhor, ele corta o laço. Diante dessa enfermidade, eu estava sem conseguir dormir, mas eu estava passando com dores, mas orando, clamando, com o joelho no chão, com a boca no pó, pedindo ao Senhor, Senhor, qual é o teu propósito, Senhor, desta enfermidade? E muitas das vezes o Senhor ele nos para nós mergulharmos mais nele, nas águas profundas, porque nós precisamos, aleluia, calar a voz do mundo, a voz que manda parar, a voz que nos manda desistir, a voz que fala mais alto, e muitas das vezes o Senhor, ele quer nos levar às águas profundas para nós não ouvirmos a voz deste mundo. Porque às vezes nós somos tão afligidos, amadas, que permitimos que a voz do mundo ela fale. Aquele cego de Jericó, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Então ele ouviu que Jesus estava passando, aleluia, naquela cidade, porque ele estava ouvindo o barulho da multidão, ele estava ouvindo que estava alguma coisa diferente, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor quer te fazer forte nesta manhã. O Senhor quer fortalecer a tua alma nesta manhã. O Senhor quer fortalecer mais e mais o teu espírito nesta manhã. E você, queridos, se você não está entendendo, grita, clama. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão, quanto mais aquela multidão mandava ele parar, mais ele gritava, porque ele sabia qual era a sua necessidade, que era de enxergar, o desejo era de enxergar. Ei, Deus está te perguntando nesta manhã, qual é a tua necessidade, qual é o teu desejo? Clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E muitas das vezes nós precisamos calar a voz do mundo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Atua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Receba nesta manhã a direção de Deus.
Receba nesta manhã, aleluia, a direção do Senhor. Aleluia. Em nome desse louvor é se eu não te ouvir, de Sara Faria. O Senhor está dizendo nesta manhã, aleluia, Ele está derramando nesta manhã direção. Ele está abrindo olhos espirituais nesta manhã. Aleluia. Ele está dando visões espirituais nesta manhã. Receba do Senhor visão espiritual. Não se conforme com este mundo. Nós teremos aflições, sim, mas Deus, ele vai te revelar. Ele está liberando para a tua vida visão espiritual, discernimento. Você vai passar a discernir aquilo que está confuso, aquilo que está embaraçado na tua vida. O Senhor está falando comigo nesta manhã. Ei, filha, estou eu liberando discernimento. Estou eu abrindo visões nesta manhã para que o meu nome seja glorificado. Assim diz o Senhor para a tua vida. Oh, labrando serianda, suriandarás. Ele está presente aqui nesta live. Ele está presente na casa, amados. Então, receba esta palavra. Receba esta palavra vinda do coração de Deus para o teu coração. E eu agradeço a minha oportunidade. E também quero dizer para as irmãs, porque eu vi aí, né, a vovó Isabel falando da vovozinha aí que recebeu aí, né, esse presente desse bebê. Em breve também eu serei vovó, para a honra e a glória do Senhor. Já peço oração pela minha filha Milena, que está gerando o Caleb, para a honra e a glória do Senhor. O Caleb é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ele foi revelado antes mesmo de estar no ventre. Nós sabemos que o inimigo, ele pede, né? Das promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas, mas quando nós estamos ligados na videira, não há nada que possa impedir, porque a minha fé está firmada na rocha que é Jesus. E antes de Caleb nascer, eu profetizei no ventre da minha filha, e Deus revelou, aleluia, o Caleb para o meu genro, e disse: filho, eu te darei Hebron. E eu creio que Caleb está vindo para mudar as nossas vidas, né? Mudar a nossa história. Então, a partir de hoje, coloca no seu coração aí, né? Coloca nas suas orações a Milena, para que o Caleb, né, seja gerado. Ela está com 4 meses, já vai para 5 meses, para que Deus dê um momento feliz, né? Uma hora feliz, para que nós possamos viver essa grande promessa de Deus nas nossas vidas. Irmã Isabel, te amo muito, te amo, Líbia. Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero ter oportunidade ainda de poder pisar nessa terra e deixar Deus bradar através da minha vida, porque é isso que eu gosto de fazer, a obra do Senhor. Então, Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, minha linda, amém. Você vai pisar sim, se Deus